Meus alunos e alunas do sexto ano, professor Soares trazendo aqui mais um vídeo para vocês, fazendo um comentário das atividades propostas na aula anterior. Nós estamos falando de números racionais e o último tópico abordado foi a forma mista dos números racionais. Então nós temos aqui uma atividade, essa atividade ela está localizada na página 159 do nosso livro, né? E aqui nós temos a seguinte situação. Primeiro, escreva na forma mista os números racionais, depois use figuras para representá-los. Então, como não é possível fazer todos eles aqui, vamos escolher aqui um item para nós fazermos. Aqui o item é C, né? Por exemplo, aqui nós temos uma fração. Essa fração nós vamos ler, né? É 33 décimos, né? 33 décimos. E primeiro, para escrever esse número na forma mista, nós vamos ter uma parte inteira e uma parte fracionária, né? Então, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos adotar que todos os inteiros foram divididos em 10 partes. E o total dessas partes são 33 partes, né? Então, nós vamos ter figuras que nós vamos contar 33 pedaços e cada um desses inteiros foram divididos em 10 partes. Então, daqui já dá para a gente ter uma ideia que nós vamos ter uma figura que foi dividida em 10 partes e foi tomada todas 10, né? Vai ser somada com uma outra figura, dividida também em 10 partes e tomada todas 10. Vai ser também, né, adicionada uma outra figura que foi dividida em 10 partes e tomadas todas as 10. E uma outra figura que foi dividida em 10 partes e foi tomado apenas 3 partes. Eu estou fazendo dessa maneira para que vocês observem que toda fração aqui, que o numerador é igual ao denominador, nós vamos ter aqui uma fração que é uma fração que tem um resultado inteiro. No caso aqui, se você divide 10 por 10, você tem 1. Então, em outras palavras, sempre que eu tiver o numerador igual ao denominador, essa fração representa uma unidade. Então, eu teria aqui uma unidade aqui, primeiro, para esse 10 décimos, mais outra unidade para 10 décimos, mais outra para 10 décimos, e aqui, juntando essas três unidades inteiras, esse número ficará com 3 inteiros. Só que nós temos também mais esse pedacinho aqui de 3 décimos, que nós podemos escrevê-los ao lado aqui, aí você tem 3 décimos. Então, esse número, 33 décimos, para escrever ele na forma mista, é exatamente você dizer 3 inteiros e 3 décimos. Aqui pede também que vocês pudessem estar fazendo figuras para representar essas situações. Então, aqui na letra C, como esses inteiros, como eu já falei aqui, vocês vão ter 3 inteiros ou 4 inteiros, aqui no nosso caso, né? Nós temos 4 inteiros, vamos tentar representá-los aqui através desse desenho. Vamos considerar que cada um dessas figuras são iguais, né? E como também cada um dos seus pedaços, né, depois da divisão, você tem pedaços iguais. Então, consideremos aqui que todas essas 4 figuras são os valores inteiros e nós vamos dividir cada uma dessas figuras em 10 partes iguais. Inicialmente eu estou dividindo aqui ao meio, né, e depois eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 e 5, né? Imagina que esses 5 pedaços são iguais. Aqui no desenho a gente vê que não está tão igualzinho, mas imagina que você tem aqui 10 partes iguais. Então, depois de fazer aquela representação ali em cima, nós estamos fazendo aqui o desenho apenas para ilustrar essa situação. Então, aqui eu tenho cada um dos inteiros, eu estou dividindo em 10 partes iguais.
cada um deles, ó. Cada um deles dividido em 10 partes iguais. Aqui, 2, 3, 4 e 5. Então, para cada situação dessa, eu tenho aqui 4 inteiros e nós dividimos em 10 partes. Então, essa figura aqui, ela foi dividida em 10, eu estou aqui pintando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então aqui, se eu dividir em 10 partes e considerei todas 10, a fração que representa essa situação para mim vai ser o 10 décimos. E aqui, novamente, eu tenho aqui as 10 partes, onde eu estou pintando, eu estou considerando eles, eu estou dizendo, cada uma das partes que eu estou pintando é as partes desse inteiro, né? E a parte pintada representa exatamente a situação do número, aqui no caso, né, que foi dividido em 10 partes e foi pintado todas 10. Na outra figura também, um número dividido em 10 partes e contadas ou pintadas todas 10. A terceira figura também dividida em 10 partes, pintada todas 10. E a quarta figura foi dividida em 10 partes e foi pintadas apenas 3 partes. Então aqui nós teríamos essa situação aqui igual a 3 décimos. Então, quando você observou que eu falei que 10 décimos é igual a inteiro, porque veja que o inteiro foi dividido em 10 partes, foi pintada todas 10. Então aqui eu tenho o inteiro, né? Aí você tem 1, 2, 3, então você vai ter 3 inteiros e 3 décimos. É a maneira de você transformar uma fração imprópria, né, como nós chamamos aqui na matemática, num número misto, né, tá certo? E também eu poderia também estar aqui dizendo para vocês que essa transformação pode ser feita também usando o algoritmo da divisão. Você ter esse número, 33 décimos, e você fazer a sua divisão, né, do numerador pelo denominador. Essa divisão, você tem 33 dividido por 10, e ao dividir 33 por 10, né, você vai colocar aqui 3 multiplicado por 10 dá igual a 30, e 30 para chegar em 33, está faltando aqui 3, né? Então você tem, em outras palavras, dividindo 33 por 10, você tem um quociente 3 e tem um resto 3. Então depois daqui, para escrever esse número na forma mista, basta que você use esse quociente 3, e aqui com esse resto e esse divisor 10, você vai formar a outra parte do número misto, onde esse resto vai ser o numerador e o 10 vai ser o denominador. Então você tem aqui também uma outra alternativa, além desta aqui, onde você usa uma adição de frações de mesmo denominador e numeradores iguais, como também você pode fazer a divisão, aqui usando o algoritmo da divisão, e encontrar cada um dos números na forma mista. Então eu vou deixar aqui essa letra A, B e C para que vocês possam estar fazendo, observando essas sugestões que eu estou dando aqui. E aqui no segundo quesito, escreva na forma de fração imprópria, escreva na forma de fração imprópria os números racionais a seguir. Então vamos usar aqui também essa letra A aqui do segundo. Então o que acontece aqui? Aqui nós temos um número misto. Esse número misto, ele está escrito aqui 5 inteiros e 1/4, e é para escrever esse número na forma de uma fração imprópria, né? Qual é o procedimento que a gente vai adotar aqui? Qual é o procedimento que a gente vai adotar? Se eu for fazer uma comparação com o que nós temos aqui no item, no primeiro quesito, nós vamos ter aqui 5 inteiros, né? E temos ainda uma parte de um inteiro.
ou seja, cada um dos inteiros foram divididos em 4 partes, cada um deles, e do total dos inteiros, 5 deles todos foram considerados, ou seja, todos foram, vamos dizer, pintados, e o último deles, o sexto dele, foi considerado apenas uma parte. Então, se eu for fazer essa situação aqui usando essas continhas que nós fizemos ali no início, nós vamos fazer ele aqui nesse ladinho aqui, você vai ter a seguinte situação. Você vai ter, no caso aqui, você vai ter 4 quartos, sempre temos que observar o denominador. Então aqui você tem uma adição de 4 quartos mais... Por que eu estou colocando 4 quartos? É exatamente essa informação que aparece aqui para mim, que eu tenho todos os meus inteiros divididos em 4 partes. Então eu tenho que observar isso. Então aqui eu tenho 4 quartos mais 4 quartos mais, novamente, 4 quartos mais 4 quartos mais 4 quartos mais 1 quarto. Por que eu parei aqui nesse 1 quarto? Veja o que acontece. Esse 4 quartos representa para nós o inteiro. Então aqui você tem um inteiro, aqui, ó, 1. 4 quartos você tem mais um inteiro, 4 quartos mais um inteiro, isso vai se repetir até você chegar aqui. Então, se você observar, você tem esses 5 inteiros, né? O número 1 5 inteiros. Então, eu posso escrever isso aqui, resumidamente, como sendo 5 inteiros, né? E tenho aqui esse 1 quarto, que é a situação que nós temos aqui, né? Então, se você vai fazer essa transformação dessa fração imprópria no número, esse número misto numa fração imprópria, observe que você vai ter esse número 4, né? Como numerador, ele vai ser somado 5 vezes. Você tem aqui 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, ou seja, 4 vezes 5, 20, mais esse número 1 você tem 21. E o denominador, você repete ele. Então, 5 inteiros e 5 quartos, em forma do número misto, numa fração imprópria vai ficar 21 quartos. Então, uma outra informação também que você pode usar é você fazer o que eu inclusive falei na aula anterior, de você multiplicar esse denominador pela parte inteira e somar com o numerador, que você também vai encontrar essa fração imprópria. Você pode verificar aqui, ó. Se você fizer a multiplicação do 4 vezes 5, 20, mais 1 igual a 21. Se nós formos fazer isso aqui também usando essa informação mais simples aqui na letra B, você vai conservar esse denominador 3 aqui, ó, e o numerador. Como é que eu vou fazer com ele? Eu vou ter 3 multiplicado por 10 dá igual a 30, né? Aí 30 somado aqui com esse 1, que é o numerador, você vai ter 31. Ou seja, 31 terços, que é uma fração imprópria, é exatamente a sua forma mista, 10 inteiros e 1 terço, tá certo? Então, esses comentários que eu estou fazendo, eu deixo aqui como subsídio para vocês, e para não ficar o vídeo muito longo, eu vou dar aqui essa pausa e a gente continuar comentando mais outras questões, ok?